Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Oi, lembra de mim? Eu sou o Antônio, o novo carteiro. Na última teleaula, a gente aprendeu a importância de um mapa para se localizar um lugar. Já vi também como é que se usa o guia para localizar uma rua ou uma avenida. Só que eu percebi que isso não basta. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava aqui, na Praça da República, e queria chegar até a ladeira do Faria. Até aí tudo bem. Eu sabia onde estava a ladeira do Faria, aqui no mapa. Só que na hora do vamos ver, não sabia se eu ia para a esquerda, para a direita, para cima. Aí eu pedi para ele chegar mais cedo no trabalho, que eu ia dar umas dicas para ele de como se usa o mapa na prática. Vamos lá? Opa, vamos lá. Nessa teleaula, você vai aprender a traçar o caminho entre dois lugares. Para isso, você vai ver que é necessário uma correta orientação, que indique pra gente a direção e o sentido do caminho a ser seguido. Então, vamos em frente que a correspondência não pode esperar. E a gente tem meia hora para tirar todas as suas dúvidas. Vem com a gente que a nossa teleaula já está começando. Conta aí, Antônio, o que aconteceu? É como eu estava dizendo, eu estava aqui na Praça da República e queria ir até a ladeira do Faria. Rio de Janeiro, RJ. Queridos pai, mãe e irmãos, espero que todos estejam com muita saúde. Aqui vou tocando o barco e aos poucos vou me integrando à vida corrida dessa cidade, que é de fato uma cidade maravilhosa. Meu trabalho de vendas me obriga a ir nos mais diferentes lugares e o guia da cidade é a salvação da lavoura. Mas mesmo com o guia, eu ainda fico meio perdida, sem saber que rumo tomar. Eu não sabia que rumo tomar. Mesmo sabendo que eu estava aqui, na Praça da República, e queria vir para cá, na ladeira do Faria. O meu problema é de orientação. Para onde ir? Ah, já entendi. O problema é o seguinte, Antônio. Existem algumas regras básicas que devem ser seguidas para você encontrar o melhor caminho entre dois lugares. A primeira delas é você posicionando o mapa na mesma posição das ruas. Mas é justamente essa a minha dificuldade. Eu nunca sei se o mapa tá assim, assim, assim ou assim. Calma que eu chego lá. O importante é perceber que se você colocar o mapa na mesma posição das ruas, tudo fica mais fácil. Porque aí, se o mapa está indicando que a rua fica em frente, você vai em frente. Se o mapa indica que a rua fica à esquerda, você vira à esquerda. E assim por diante. Tudo bem colocar o mapa na mesma posição das ruas. Mas como é que eu faço isso? Bom, aí você precisa usar uns pontos especiais de referência. Pontos de referência que servem para todos os mapas. Como é que é? Pontos de referência que servem para todos os mapas? É isso mesmo. Ou você nunca ouviu falar em pontos cardeais? Ponto cardeal. Designação comum às direções da rosa dos ventos, que apontam para norte, sul, leste e oeste. Os pontos de referência utilizados para a orientação dos mapas, que valem para todos os lugares, são chamados de pontos cardeais. E esses pontos cardeais foram definidos a partir da observação do movimento aparente do Sol e pela posição das estrelas no céu. Em qualquer lugar da Terra, o Sol sempre nasce do mesmo lado e se põe no lado oposto. É por isso que o homem sempre utilizou o Sol para encontrar a direção e o sentido a seguir. Quer ver só? Ficou combinado chamar o lado em que o Sol nasce de leste, representado pelas letras L ou E, e o lado oposto, oeste, letra O. Então, se você apontar sua mão direita para o nascente, ou seja, para o leste, à sua frente está o norte, simbolizado pela letra N, e às suas costas está o sul, representado pela letra S. Com essa combinação simples e prática, o trabalho de orientação fica muito mais fácil. Normalmente, todo mapa tem sempre a direção norte na parte superior da folha de papel. Assim, o leste vai estar sempre à direita, o oeste à esquerda e o sul fica abaixo. Agora, precisa tomar cuidado com uma coisa. Existem alguns mapas que a direção norte não vem na parte de cima da folha. Mas nesses casos, vem uma seta indicando qual é a direção norte, tá? E aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece a cidade, você não precisa do sol para determinar os pontos cardeais. Isso porque a cidade é dividida em zona norte e zona sul, de acordo com a sua posição em relação ao centro. O metrô, que liga as duas zonas, corre nos dois sentidos. Norte e sul quando vai da Tijuca para Botafogo e sul-norte quando vai de Botafogo para Tijuca. E por falar em norte, sul, leste, oeste, eu tô lembrando aqui de uns outros nomes. Nordeste, sudeste.
Eles também são pontos de referência? Bem lembrado, claro que são. Na verdade, a partir dos pontos cardeais, a gente pode definir outros 4 pontos de referência, os pontos colaterais. E para saber desses outros 4 pontos de referência, a gente vai usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Ah, aí está a Rosa dos Ventos, com os 4 pontos cardeais. Ah, já sei. Os pontos colaterais estão situados entre os pontos cardeais e seus nomes são formados pela combinação desses pontos 2 a 2. Entre o norte e o leste, por exemplo, fica o nordeste, que é representado pelas letras N, E. Entre o sul e o leste, fica o sudeste, S, E. Agora, do outro lado, entre o norte e o oeste, fica, é claro, o noroeste, N, O. E, por último, o sudoeste, S, O, entre o sul e o oeste. É isso. Curitiba, Paraná. Primão, como está? Tudo bem? Espero que você tenha melhorado da perna e voltado a bater a sua bolinha. Aqui estão todos bem. Neste fim de semana, minha turma de escola vai fazer uma excursão para a Serra do Mar. E para evitar que alguém se perca, nosso professor nos ensinou como nos orientarmos no meio da mata usando os pontos cardeais. É muito legal, até bússola aprendemos a usar. Na cidade, com a ajuda dos pontos cardeais, de um mapa e fazendo uma perguntinha aqui e outra ali, a gente acaba se encontrando. Mas imagine o capitão de um navio, no meio do mar, utilizando apenas o sol para orientar um mapa, descobrir a direção que ele está indo e o sentido a tomar. Não dá, não é mesmo? Na navegação, quer dizer, para conduzir um navio ou um avião, é necessário algo mais. Você sabe me dizer que instrumento é esse? É uma bússola. Uma bússola. Uma bússola. E para que serve? É para você saber onde você está, que caminho você tem que seguir na vida. Para se localizar. Mostrar direções. Se você não conhece, muito prazer. Essa aqui é a bússola, um instrumento que resolve o problema de orientação em qualquer ponto da superfície da Terra. As grandes navegações só foram possíveis graças à bússola, que foi inventada pelos chineses e aprimorada pelos europeus. A bússola é uma ferramenta muito simples de orientação. Trata-se de uma agulha imantada que gira livremente sobre uma rosa dos ventos. Por causa do campo magnético da Terra, a agulha da bússola sempre aponta para o norte, o que permite que o navegador oriente o mapa, descubra a direção a tomar e o sentido a ser seguido. Isso tudo sem depender do sol, da visibilidade do céu e de qualquer outro ponto de referência. Agora você vai ver como a bússola é fácil de usar e também é um instrumento muito confiável. Meu amigo, por favor, você sabe usar a bússola? Sei. Então me diz uma coisa, para onde é que fica o norte? Por favor, você sabe usar a bússola? Claro que sei. Então diz pra gente para onde é que fica o norte. O norte, ele fica pra cá. Por favor, você sabe usar a bússola? Sei. Então diz pra gente para onde é que fica o norte. O norte, pra lá. Olha só que interessante, as linhas são todas paralelas e apontam todas para o mesmo lugar. Quer dizer, o norte fica realmente para lá. Agora, para posicionar direito o mapa da cidade, a gente encosta o topo da folha em direção norte. Então, se nós estamos aqui e o aeroporto fica aqui, então nós temos que ir para lá. E é para lá que nós vamos, o aeroporto, para continuar essa reportagem. Quer dizer, então, que eu vou ter que trabalhar com uma bússola para achar as ruas? Se você quisesse, não teria problema nenhum. Mas basta você posicionar o mapa de acordo com a rua e usar os símbolos cartográficos. Mas o que são símbolos cartográficos? São desenhos especiais que aparecem no mapa. Desenhos que representam pontos de referência importantes, como praças, hospitais, escolas, monumentos históricos. Dá só uma olhada aqui, ó. Olha o símbolo cartográfico de uma praça. Aqui o de uma escola, o de um hospital e aqui o símbolo cartográfico de um monumento. Deixa eu ver se eu entendo. Com a ajuda do símbolo cartográfico, eu faço coincidir a orientação do mapa
com o traçado real das ruas, é isso? Perfeito. Então vamos ver um problema prático. Imagine você na Avenida Presidente Vargas, na Praça Duque de Caxias, em frente à Praça da República. Peraí que eu tô imaginando. Olha, eu tô na Praça Duque de Caxias, na Avenida Presidente Vargas, de frente pra Praça da República. Muito bem. Agora, ó, dá uma olhada no mapa. O mapa vai estar assim e você vai estar mais ou menos nesse ponto. Mas só que olhando desta maneira. Quem está na sua frente é a Praça Duque de Caxias. Então, para o mapa coincidir com o traçado das ruas, você tem que... Já sei. Virar o mapa de ponta cabeça. E como o meu objetivo é Ladeira do Faria, então eu tenho que ir para a esquerda até a primeira rua, que é a Rua Visconde da Gávea. Aí, eu entro à esquerda e passo uma rua. Passo entre o Ministério do Exército e o Palácio Itamaraty. Passo mais uma, 2 ruas, até chegar ao fim, que é onde começa a Ladeira do Faria. Aí ficou moleza. É lógico que em vez de olhar o mapa de ponta cabeça, você podia simplesmente mudar a sua posição, deixando a Praça da República às suas costas. Só que nesse caso não estaria indo para a esquerda, e sim para a direita. Uma coisa importante de saber é que o norte magnético apontado pela bússola não coincide exatamente com o norte geográfico, que está na parte superior do mapa ou que é indicado pela letra N. Isso porque a posição exata do campo magnético da Terra possui uma pequena variação anual em relação ao norte geográfico, que é usado como ponto de referência para elaboração de mapas. A gente já viu que é mais fácil se localizar quando a gente coloca o mapa na posição indicada pela agulha da bússola. Um caminhoneiro andando por uma estrada desconhecida, por exemplo, pode muito bem se localizar usando uma bússola e um mapa, sem se preocupar com essa variação entre norte geográfico e norte magnético. Já no caso dos navegadores, de navios ou de aviões que percorrem longos caminhos, essa diferença precisa ser corrigida. O piloto de avião é quem enfrenta as maiores dificuldades em termos de orientação dos mapas e acompanhamento das rotas, porque seu veículo desloca-se muito rapidamente e nem sempre há visibilidade para acompanhar os pontos de referência no solo. Os modernos sistemas de posicionamento instantâneo por satélite artificial, conhecidos como GPS, foram inventados principalmente para orientar os pilotos de avião e comandantes de navio a encontrar com rapidez e precisão sua posição em um mapa, independentemente das condições do tempo. Hoje, esse instrumento também é utilizado no cotidiano, nos carros e nos aparelhos celulares, facilitando muito a orientação e o monitoramento dos trajetos definidos. Como um piloto se orienta? Será que ele usa a bússola? Quem vai explicar isso pra gente é o Tenente Oswald, que é chefe da torre de controle aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Tenente, como um piloto de avião faz para se orientar? Bem, um piloto não utiliza apenas uma bússola. Ele pode utilizar uma série de outros equipamentos para ajudá-lo na sua navegação. Mas podemos destacar 2. O sistema de posicionamento por satélite, GPS e as informações radar, tais como rota a ser voada de um ponto a outro ponto, distância entre pontos, informações de velocidade e outras informações. E por falar em avião, tá na hora da gente decolar. Como você mesmo disse, a correspondência não pode esperar, né? Mas ó, antes, dá uma olhadinha aqui, ó, no livro da Zélia Gattai. Tem um trechinho que mostra como é importante a gente saber se orientar. Quer ver? Aqui, ó. Partiram de casa ao alvorecer, pela Estrada do Vergueiro. Até o alto da serra não encontraram dificuldades. O piloto conhecia muito bem o caminho. Lá estivera antes em piqueniques. Do alto da serra em diante, começaria a grande incógnita. Pelo caminho aberto no século passado, transitavam burros de carga e pequenos veículos de tração animal, não existindo condições para a passagem de automóveis. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais um trechinho dessa história, que mostra como a orientação é importante, quando não se tem os pontos de referência. Nossa, perto dessa aventura aí, achar uma rua é moleza. Vamos nessa? Vamos! Mas antes, uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a orientação de um mapa é fundamental para traçar o caminho entre 2 lugares. Aprendeu que a direção entre 2 lugares é definida em termos geográficos pelos pontos cardeais e colaterais, e que depois de encontrada a direção, é importante definir o sentido do percurso.
Viu também a importância dos símbolos cartográficos para orientar um mapa, fazendo com que coincida com a realidade representada. Por último, você ficou sabendo da utilidade da bússola para a navegação e dos modernos sistemas de posicionamento usados pelos aviões e navios. Bom, tá na hora da gente pegar no batente. Agora é com vocês. Deem uma boa lida no livro de estudos e façam os exercícios. É isso aí. Bons estudos e até a próxima teleaula. Falou, Antônio. Tchau, tchau. Pedro.